Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Áries. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto para vocês na playlist chamada Marte ou Áries, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Áries, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue, não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver e é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Áries. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. Oi, capricornianos e capricornianas, chegou a vez de vocês? Bora lá então ver que o Golden Box of Grace Oracle tem para dizer para nós. O que esse povo do Olimpo tem para falar para nós capricornianos? Vocês sabem qual é a explicação mitológica para cabra? Foi graças a uma cabrinha chamada Amalteia, que foi quem amamentou os Zeus. Essa história, eu não me lembro se ela já tá, mas acho que ela já tá num dos vídeos da playlist aqui embaixo, chamado Mitologia Grega. Quando eu conto a história da Hera e dos Zeus, eu acho que tá por lá já, o nascimento de Zeus. Aí Zeus, em agradecimento por ela tê-lo amamentado, ele jogou ela para o céu e transformou na constelação de Capricórnio. Olha só que legal. A mitologia tem explicação para todos os signos. Vamos ver então o que o Olimpo tem para falar para os capricornianos de março de 2021. Vamos clarificar o jogo de vocês com o tarô mitológico. Cuidado, Capricórnio, hein? Vocês estão passando por uma situação de engano e de perigo. Se não estão passando, passarão. O que está acontecendo? Vocês já perceberam isso? Vocês já entenderam o que está sendo dito aqui? Vocês já perceberam que um perigo se aproxima? Não é para ficar assustado, tá? Porque o tarô são orientações que servem exatamente para nos dar um direcionamento, né? É para isso que serve. Tem duas coisas que a gente tem que saber sempre a respeito do tarô. A primeira é que o tarô ele é fluido, a leitura ela é fluida, ela pode ter acontecido, estar acontecendo ou vir a acontecer. Normalmente a gente dá
um período relativo de 3 meses, né? Para que as coisas se organizem. E a outra coisa que a gente precisa saber do tarô é que a leitura do tarô ela pode ser espelhada. O que é espelhado? As orientações que tu ouves aqui pode servir tanto para a tua pessoa quanto para a pessoa que tu te relacionas, tá? Para as pessoas que tu te relacionas. Bora lá então? Então vê. A primeira carta que saiu para vocês foi a Medusa. Quem não conhece esse monstro sagrado? A Medusa, guris e gurias, como vocês podem ver aqui embaixo na cartinha, ó, as figuras petrificadas, a Medusa ela era um monstro que a princípio ela não era monstro. Ela era, ao contrário, ela era uma beldade, ela era uma das 3 górgonas, das 3 irmãs, e ela era de extrema beleza. Ela tinha um cabelão longo, uns olhos maravilhosos, enfim. Se vocês quiserem saber a história da Medusa, vocês também deem uma procuradinha na playlist aqui do canal que chama Mitologia Grega, que tem a história do Perseu, que conta exatamente como é que rolou essa treta com a Medusa. A Medusa era uma guria muito bonita. E aí ela foi seduzida pelo deus Poseidon, que é o deus dos mares. E a Minerva, que é a deusa da sabedoria e da justiça, ficou muito indignada com aquilo, porque foi feito no templo dela. A relação aconteceu no templo da Minerva. E aí, como ela não podia castigar o Poseidon, que era tio dela, porque era um deus, ela castigou a mortal. Então, transformou essa guria nesse monstro. Além da forma física ser monstruosa, a maldição que a Minerva jogou na Górgona era que todo ser vivo que se aproximasse dela seria imediatamente petrificado. Ou seja, ela não poderia ter mais relação visual, de contato visual com ninguém. Ela ficou muito triste e foi se isolar numa ilha bem longe, dentro de uma caverna. E aí vários guerreiros ao longo da história procuravam a moradia da Medusa para poder capturá-la. Porque tinha uma lenda que dizia que o sangue da Medusa era o veneno mais mortal de toda a Grécia. Só que todos os guerreiros tentavam buscá-la, capturá-la, mas ninguém conseguia. Até que o Perseu, que é filho de Zeus, num desafio assim quase mortal, ele foi lá e conseguiu decapitar a Medusa. Então essa carta aqui ela tem o nome de Perigo. Por que perigo, Capricórnio? A Medusa aparece no teu jogo porque possivelmente tu estejas lidando com uma situação que tu sabes que é perigosa, que tu sabes que não é conveniente, tu sabes que é poderosa para ti, tá? Tu não tá subestimando a situação, ao contrário, tu sabe muito bem com quem tu tá lidando ou com o que tu estás lidando. Mas mesmo assim, a tua coragem capricorniana te confere o intuito de enfrentar esse perigo. E essa carta diz o seguinte: tu vai, mas tu não olha nos olhos do teu oponente. O que significa olhar nos olhos? Significa confrontar frontalmente. Confrontar. Frontal. Tá? Então assim, tu quer encarar, tu encara, mas tu tenta comer pelas beiradas, porque um confronto com esse personagem aqui não vai ser o melhor caminho. Se a carta tivesse sido Perseu, ok, daí era um sinal de vitória, mas a carta que saiu pra ti foi a Medusa, então tu tem que saber com quem tu tá lidando e saber como lidar com isso aqui. Isso aqui não é brinquedo, e tu sabe disso. A carta da Medusa vem clarificada pelo arcano maior, a morte. O que é um arcano maior? O arcano maior é um arcano assim, que não nos permite o uso do nosso livre-arbítrio. Ou seja, é uma influência externa, é uma coisa que acontecerá independente do teu querer, né? É uma coisa que está programada para acontecer. E esse arcano da morte, ele significa o quê? Significa uma grande transformação. Então, assim, a partir desse confronto que vai acontecer aqui, esse desafio que está surgindo na tua vida, possivelmente vai te levar para um nível além do que tu estás. Vai haver uma transformação, vai haver uma mudança de rota, uma alteração de rota, tá? Em função disso que tu tá enfrentando. A segunda carta que saiu do oráculo dourado é a carta do Édipo.
O Édipo, olha a palavrinha, engano. O Édipo é uma figura mitológica que ele era um mortal que ele... Foi feita uma profecia quando ele nasceu e o oráculo disse que ele mataria o pai e casaria com a mãe. E assim foi feito. Ele se desviou. Essa história já tem também na playlist. Dá uma olhadinha lá pra te inteirar bem do que o Márcio tá te falando, tá? Ele realmente aconteceu, eu conto na história como é que foi, ele matou o pai e casou com a mãe. E ele teve que inclusive para entrar na cidade, ele teve que desvendar o enigma da esfinge, que era decifra-me ou devoro-te. Capricórnio, cuidado. Além de tu estar exposto a uma situação de perigo, há uma grande possibilidade de tu seres enganado ou enganada por ela, tá? O engano aqui, ele aparece assim como uma advertência. Claro, repito, como a leitura pode ser espelhada, a gente pode estar falando de tu seres enganado ou de tu enganares alguém. Mas assim, aparentemente, como apareceu essa carta de perigo aqui, pode ser que alguém tente te enganar, alguma situação te coloque em risco de engano. Então tu fica bem com o olho bem aberto, tá? Como é uma situação bastante dramática, bastante emblemática, ela vai resultar na transformação de alguma coisa. Tem alguma coisa que não vai ser mais como antes na tua vida, tá? Nesse mês de março. Alguma coisa vai mudar. Não sei se para melhor ou para pior, mas que vai mudar, tá? E assim, a carta que vem clarificando a carta do engano é o 5 de copas. Os números 5 do tarô, gurizada, qualquer um dos naipes, sempre nos aponta um desafio a ser vencido, mas com a perspectiva de conseguir vencer, tá? E o 5 de copas, a gente chama ele da carta do chorar pelo leite derramado. Então assim, possivelmente vai acontecer alguma coisa que ou já aconteceu ou está acontecendo alguma coisa, tá? Que vai resultar numa grande transformação na tua vida, só que tu não vai ficar contente com essa transformação. Tu vai pensar, barbaridade, antes era melhor, agora... Por que eu fui deixar chegar nesse ponto? Por que eu fui aceitar isso, né? Por que eu deixei chegar nesse ponto? É o chorar pelo leite derramado. O que acontece é assim, Capricórnio, ó, tu percebe que tem 4 taças viradas, mas ainda tem uma em pé. Então, essa taça em pé significa o quê? Significa que tu ainda tens, e ali ainda tem a luz da lua, significa que tu ainda tens a oportunidade de reverter essa situação. O que tu não pode é ficar chorando, né? Foi mal, deu ruim, mas e aí? E quem disse que tu vai ganhar sempre? E quem disse que eu vou ganhar sempre? A vida, ela é feita de ondas, e a gente precisa aprender a surfar na vida, a surfar nas ondas. Um dia tu vai estar surfando lá em cima, mas outro dia tu vai ter que aprender a surfar embaixo. E aí, como é que faz? Então, assim, deu ruim, mas o que importa é que tu tem condições plenas de reverter essa situação. E como é que tu vai reverter essa situação? Com a clarificação da última carta que saiu para ti aqui, que é o As de Espadas. O As é sempre um início, um novo começo. E quando eu falo em As de Espadas, eu falo na carta da verdade. Então, como é que tu vai retomar esse assunto? Como é que tu vai recuperar? Através de uma verdade. Uma verdade que vai ser revelada a ti, uma verdade que tu vais revelar a alguém, uma verdade que vai ser necessária aparecer depois de toda essa função aqui. Essa verdade vai ser necessária para que tu possa reconstruir o teu castelo de maneira firme, com bases firmes. Não esquece, isso aqui vai ficar muito claro, na hora tu vai saber certinho, tu vai lembrar dessa leitura perfeitamente. Vai te ser colocado uma situação de, tá, e aí? Tu vai ser pego assim de surpresa, E tu, por favor, usa a verdade. Porque a gente sabe que o caminho é Jesus. E além do caminho, ele disse, eu sou também a verdade e a vida. Então, segue o caminho de Jesus que não tem erro. A hora que apertar o teu sapato, tu diz, tá, então eu vou falar. É verdade. E daí? Tá bom, Capricórnio? Bonita leitura. Densa.
bem forte, mas bem bonita, com uma perspectiva assim de vitória bem bacana, que vai depender de ti. Agora deixa eu tirar uma cartinha do Osho aqui, tarô do Osho, que é um pensador indiano. Eu quero ver o que ele nos diz. Eu gosto muito das ilustrações desse baralho e acho que ele fala muito com a gente. Olha só a carta que saiu. Orientação. Na verdade, todos nós, né, precisamos sempre de orientação. Mas no teu caso, essa orientação ela vai vir de cima. Ela vai vir da tua parte espiritual. Ela vai vir da consulta que tu vais fazer aos teus mestres, tá? A hora que a bomba explodir, ou que estiver prestes a explodir, tu vai ter que procurar ajuda. E aí tu procura ajuda, que a ajuda vem de cima. É bem assim que vai funcionar. Tá, e agora, José? Agora estourou a bomba, e agora? Só me resta pedir que Deus Nosso Senhor me ajude e que me tire dessa encrenca. Vou contar com a verdade e vou contar com a força divina e já era. Bora começar tudo de novo. A gente não tá no mundo a passeio, né, Capricórnio? E muito menos vocês, que são encarnadíssimos. Gente séria, gente responsável, gente comprometida. A palavra do Capricórnio é compromisso, não é verdade? Vamos falar dos anjos do romance agora, para ver o que os anjos do romance falam. Como é que tá o amor aí, Capricornianos? São apaixonadíssimos. Nossa, é um povo assim que exala paixão, né? A carta de vocês diz assim: conversas de coração para coração. Discussões honestas vocês devem ter um com o outro. E aí, o que tá rolando aí? Que o tarô dos anjos disse que é para vocês manterem um diálogo honesto. E aí, Capricórnio, qual que é o babado? Conta aí. A verdade, ela precisa ser uma via de mão dupla. Nem sempre, quando falamos a verdade, somos correspondidos, ok. Mas no caso de uma relação amorosa, isso é inevitável, não há outra maneira. Se eu te falo a verdade e tu me mente, como é que vai dar certo? Não tem como, né? Então, essa carta ela pede exatamente isso. Façamos a coisa certa, se quisermos que ela dê certo. Tá, Capri? Agora vamos ver, finalmente, para encerrar, um conselho do Néctar dos Deuses. O Néctar dos Deuses são conselhos que vêm diretamente do Olimpo, né? Sob o severo olhar de Zeus. E vai nos dizer o que a gente deve fazer, qual é a atitude que a gente deve tomar, quais são as precauções, o que é melhor a gente fazer nesse mês de março de 2021. Capricornianos, o que a gente tem que fazer, o que nos é orientado a fazer? A cartinha de vocês saiu é Pigmalião. Quem é o Pigmalião? O Pigmalião é um cara, um mortal, que ele queria muito ter uma companheira, mas olha só, ele não confiava em ninguém. Ele achava que as mulheres não eram confiáveis. Então ele pensou, eu não confio em nenhuma pessoa para ficar comigo, mas eu preciso de alguém para ficar comigo. Como é que eu faço? Ele teve uma ideia, ele construiu uma estátua com todas as características físicas que ele supunha serem necessárias para uma mulher perfeita, e aí se enamorou dessa estátua. Aí levou a estátua para casa e aí passou a conviver e ser apaixonado pela estátua. Mas, gurizada, como é que vai dar certo um amor de um homem com uma estátua? Surreal, né? Então, olha só o que o Pigmalião nos diz. Conselho que ele te dá. Sabes aquelas pessoas que temem tudo? Que não creem em ninguém? Tá certo que o mundo em que vivemos é bastante desleal. Mas nivelar todas as pessoas da mesma forma é, no mínimo, prematuro, não? Observe melhor as pessoas ao seu redor e dê uma chance a elas. Atualmente, a tua mente atua ou mente?
liberte-se. Então, vamos lá, às vezes, gurizada, esse negócio de fulano não presta, fulano tá sempre pronto para aprontar, fulano não me merece, e etc, etc, às vezes é coisa só da cabeça da gente, tá? O Pigmalion tá te chamando, então, para consciência, para analisar que ao teu redor pode existir, sim, pessoas do bem como tu. Se existe tu que é do bem, por que não pode existir a outra pessoa? Se existe tu que é trabalhador, que é honesto, por que a pessoa que trabalha contigo não pode ser? Se existe tu que é fiel, que é apaixonado, por que a pessoa que se relaciona contigo não pode ser? Onde existe um, existe mais de um. É isso que o Pigmalion está te chamando para tentar, tá bom? Desconfiar menos, confiar mais. Não é fechar os olhos e sair tateando no escuro, não é isso. É perceber melhor as coisas e dar um voto de confiança para as pessoas. Que na maioria das vezes a gente faz questão de não dar muito, né? Por conta das mágoas, não estou falando que não tenhamos razões para isso. As mágoas ao longo da vida, mas assim, como diz o Pigmalion, não dá para nivelar todo mundo do mesmo jeito. Tá bom, Caprica? Então eu vou dando tchau para vocês. Falando com Deus, como a gente deve fazer sempre, de noite ou de manhã, orando a Ele, ao Papai do Céu, e agradecendo a Ele pela nossa companhia nesse momento, agradecendo a Ele pela nossa saúde e pedindo para o homem velho lá de cima que Ele nos traga um março com muita fé, com muito discernimento para saber diferenciar o certo do errado e muito amor. Que nós, da humanidade, nós atualmente estamos precisando de muito amor. Porque que nem diz na carta do Pigmalion, a tua mente atualmente atua ou mente? Um beijaço da Grace Luz e a gente se fala em abril, se Deus Nosso Senhor quiser. Valeu!